o Brasil pode se tornar o foco mundial da atenção dos investidores internacionais, seja para investimentos por fundos, operações de fusões e aquisições ou compras de empresa. Você sabe por quê? Bom, o investidor privado ele gosta de rendimentos de longo prazo, com menor taxa de risco e ganhos mais favoráveis. Historicamente, esses investimentos são em países emergentes, como Rússia, China, Brasil e Índia. Mas só o Brasil apresenta hoje condições favoráveis para os investidores dos maiores países emergentes. A Rússia, por exemplo, os investidores enfrentaram grandes perdas devido à guerra com a Ucrânia, onde eles não conseguiram retirar os investimentos e muitos deles perderam praticamente todos os seus ativos, os investimentos que foram feitos no país. Por exemplo, a McDonald's, ela perdeu só no início da guerra, com o fechamento de toda a rede de restaurantes, ela perdeu 2 bilhões de dólares. E agora ela anunciou a saída da Rússia após 32 anos, perdendo praticamente todos os seus investimentos. Na China, já se percebe uma estagnação, né? Além da interferência do governo no dia a dia do mercado, os investidores estão percebendo que está uma incerteza política com a proximidade das eleições aqui nos Estados Unidos e possivelmente a vitória do Trump. Então, aqui nesse gráfico, por exemplo, você nota-se que há uma grande saída de capitais da China por medo desses investidores que já foram vacinados lá no caso da Rússia. Na Índia, a situação é um pouco diferente. Um país que tem um grande potencial, uma economia muito grande, mas tem um problema que o Brasil não tem neste momento. Os valuations das empresas indianas estão muito caros. Fala-se que as empresas na Índia estão valorizadas 2,7 vezes mais que o valuation das empresas no Brasil, além de uma grande dificuldade cultural no país. Por exemplo, a Índia, você tem ali mais de 22 idiomas internamente. A gente tem também outros países emergentes, como Chile, África do Sul, Panamá, mas países são muito pequenos comparados com o Brasil. Então, por exemplo, um Chile, que a economia até vai andando bem, um Paraguai, o Peru, inclusive, esses países são menores que provavelmente o PIB da cidade de São Paulo. Então, o Brasil se torna atrativo também por causa da escala. A gente nota que em 2023 houve uma queda do número de operações de fusões e aquisições no Brasil. Mas a partir, talvez, de 25, acho que 24 talvez seja igual a 23, mas a partir de 25 esse fluxo de capital entrando no Brasil deve aquecer muito o mercado de capitais, os investimentos em empresas, né, através de fundos, e o número de fusões e aquisições. Por tudo que falei, resumindo, os investidores vão buscar oportunidades mais seguras. O Brasil, por toda a sua questão de dimensão, tamanho, de menos riscos geopolíticos, vai se tornar a bola da vez, além de ter o fator que os investidores estão um pouco sem opções. Então não é nem muito por mérito do Brasil, mas por falta de opções. Então o Brasil representa uma boa aposta. Lembrando só que o universo do capital privado, seja fundos de private equity, venture capital, dentre outros, hoje está em torno de 13 trilhões. E aí a PwC estima que esse valor vai subir até 15 trilhões, que são recursos disponíveis ou para investimento em empresas ou já investidos em empresas na indústria do private equity e venture capital. Então as chances do Brasil de voltar ao ranking dos 5 maiores destinos de capital são bem reais. E a pergunta que eu deixo para os empresários é a seguinte: oportunidades vão aparecer, tanto de grupos, né, ou fundos querendo aportar capital em boas empresas, quanto para grandes grupos querendo fazer fusões ou aquisições de empresas no Brasil. E a pergunta final que eu deixo aqui para o empresário: você está preparado para esse novo cenário, com essas novas oportunidades? Porque provavelmente alguns dos seus concorrentes já estão.